Comecei. Então, 31 de março, dia da gente lamentar a estupidez desses caras, né, que nos jogam num contexto desses e que, de alguma maneira, tem absolutamente toda a implicação no Estado, na condição política que a gente está vivendo hoje. A gente é bastante tributário de toda essa loucura, esse canalha que ocupa a cadeira lá em cima. Se vocês lembram, ele, em 2016, ele dedicou o voto dele, quando do impeachment da Dilma, ao Ustra. Então, um cara que celebra a parte mais feia de tudo isso que a gente tem. Então, não é um dia para a gente lamentar, um dia para a gente, enfim, não é de celebração, mas é de pensar em resistência, sempre desse jeito. E essa quantidade de gente desencarnando também, que é complicada. Assim, tem um monte de gente desencarnando sem se dar conta que está desencarnando. Então, assim, precisamos abrir os caminhos deles, assim, dar-lhe luz, porque quando as pintas se dão conta, eles já estão do lado de lá e não sabem nem como é que foram parar. Então, vamos ajudar a encontrar os caminhos para a gente. A Valesca disse que o texto veio a calhar e, olha, melhor formato de resistência possível na aula de hoje era um texto do Betinho sobre análise de conjuntura. Em pleno, esse texto vem à tona, na verdade, ele é publicado pela primeira vez, então, em 84, né, e ele já tem alguns indícios ali, alguns traços dentro do texto. Eu não me lembro qual é a versão, qual é a edição que eu coloquei para vocês, terceira edição, 85. Não, mas já tem a edição que eu disponibilizei para vocês. Ele já menciona toda a questão da entrada do Tancredo, Sarney, enfim, essas coisas que a gente tem. Quem avisou? A Gabriela Reck, é aniversário hoje. Gabriel. É da Gabi Piccoli. Hã? É da outra Gabi. É da outra Gabi. Tá. É da outra Gabi. Tá. Igual a gente não canta parabéns, não. Confundimos Gabis. Nada de... Técnicas de constrangimento coletivo nunca são bem-vindas, assim, a gente não adere. A leitura do Betinho, a proposição, então, da gente chegar perto desse texto é parar para dar uma olhada, parar para dar uma olhada nessa perspectiva toda do que seja a análise contextual, né? Como falei, um texto que vem à luz, a primeira edição dele em 84, a gente está vivendo ali o período de finzinho da ditadura militar, já teve, àquela altura, algumas experiências uma que outra experiência de eleição direta nos municípios, né? A gente chegou a ter ali em 82, acho que foi a primeira campanha que a gente conseguiu, a partir da abertura, da anistia e tal, toda a organização pluripartidária, que começa também sinalizada com a legitimação de alguns partidos e, progressivamente, outros vão aparecendo e vão crescendo. A própria discussão do que seja o partido e o lugar do partido político na organização dos movimentos sociais é fundamental nesses primeiros anos da década de 80. Até o final da ditadura militar, naquele momento, os movimentos sociais precisavam se organizar, eles estavam organizados em função justamente das suas bandeiras, das suas lutas, mas debaixo de um fortíssimo aparato repressivo, que a gente vivia o tempo inteiro, e a figura dos partidos, o partido como organização política também, como um dispositivo de organização, ele estava totalmente prejudicado. A gente vivia num regime desde 64 estabelecido com o bipartidarismo, não se admitia nada além disso, então era Arena e MDB, daquela forma. O MDB, de alguma maneira, conseguia, em certa medida, acolher algumas correntes de esquerda, né, dentro da estrutura, mas se tinha a grande maioria das organizações, elas eram clandestinas. Então, a gente estava com isso bastante limitado. Com essa experiência que a gente vive ali nos anos 80, então, a gente começa a ter alguns sinais de possibilidade de intervenção, né? E aí tem outro sentido. Toda organização sindical, por exemplo, desde o final dos anos 70, início dos 80, ali, 80, 81, 79, quando começa a abertura propriamente dita, a gente vê os sindicatos também chegando num outro patamar de possibilidade. Quer dizer, a gente continuava debaixo de um regime repressivo
assim como o movimento estudantil, enfim, alguns grupos ligados à igreja, à teologia da libertação e tal, a gente ainda tinha uma ação repressiva forte em cima, mas a gente já encontrava algumas brechas em termos de começar a dirigir, a construir um debate em torno das ações de resistência. Tá? E o que começa a aparecer para nós muito mais forte era como é que a gente fazia isso? De forma coletiva. Como é que o coletivo se organizava? Em assembleias, em reuniões, em plenárias, tá? Fosse de partido, fosse de movimento estudantil, fosse do que fosse. Eram situações de coletividade que, então, se levava à frente um debate, uma discussão para tomada de decisões, para encaminhamentos de ações e qualquer coisa. E, nesse sentido, também se fazia uma experiência, se começava a fazer uma experiência um pouco mais radical da ideia de democracia. Né? Então, portanto, os espaços de fala, os respeitos, e aí todas as regras das plenárias que a gente conhece, as questões de ordem, as intervenções, as prerrogativas de quem fala, quem está com a palavra, quem não está, quem controla tempo, quem não, quem defende que tese, que outra, e a possibilidade dos posicionamentos virem aí. Para isso, um importantíssimo dispositivo de organização dos sujeitos nessas ações coletivas foi essa prática da análise de conjuntura. Tá? A análise de conjuntura era um momento que quem viveu, tem alguém aqui que terá vivido BTIS assim, nessa época, a organização de movimento estudantil, assembleia, a análise de conjuntura era o momento inicial de qualquer plenária. Tá? A mesa diretora sempre identificava ou destinava a alguém ou algum grupo a tarefa de fazer a análise de conjuntura. Então, uma assembleia ou uma plenária começava com a análise de conjuntura para só, a partir disso, virem a apresentação das teses, os pontos de pauta, as discussões. Né? Biti, abre o microfone. Abre o microfone. Abre o microfone, Bitiza. Análise de conjuntura local, nacional e internacional. Internacional, sempre. Claro, porque a gente tinha todo um movimento para ser pensado, era ali no lugar, na universidade, na condição que a gente tinha, era no Brasil, como as coisas estavam, e no mundo, porque a gente ainda estava vivendo um grande trambolhão nesse movimento todo. As grandes rupturas, as mais emblemáticas, só foram acontecer no final da década de 80. Né? Perfeito, Biti, é isso aí. Só avisando que vou fechar de novo a câmera, tá? Porque eu estou com um pequeno serviço em casa, estou tendo que atender. Daqui a pouquinho eu volto de vez. Tá bom. Bom, eu pedi para vocês fazerem a leitura e com especial atenção à introdução. Né? Exatamente para a gente levar em consideração, acho que a introdução nos ajuda a entender a conjuntura na qual o livro foi escrito, a proposição foi feita. Né? E, nesse sentido, a gente consegue, então, portanto, fazer, eu penso, dar um primeiro passo na direção de articular aquela ideia de praxis, a relação entre a praxis e a fabricação da realidade, através do discurso e da produção de sentidos, enfim, que a gente leu lá com Blickstein na outra semana. O próprio entendimento de análise política do discurso, a questão da democracia que a gente leu no texto introdutório do primeiro dia de aula, e a leitura relativa à totalidade concreta, enfim, a superação da totalidade pseudo-concreta proposta pelo Kozik, a partir de uma praxis revolucionária. Né? É curioso, eu considero que é um texto sempre bastante atual, apesar da gente considerar a passagem do tempo. Eu vou retomar, porque acho que é importante a gente ter isso bem fresco. Ele diz, no momento em que toda a sociedade brasileira acompanha ativamente o desenrolar dos acontecimentos políticos, fica evidente que não basta apenas estar com a leitura dos jornais em dia para entender o que está ocorrendo. No volume de informações que é veiculado todos os dias, é necessário identificar os ingredientes, os atores, os interesses em jogo. Fazerem isso é fazer análise de conjuntura.
Na verdade, a todo momento, em relação às mais variadas situações, fazemos análises de conjuntura, sabendo ou não, querendo ou não. Quando decidimos sair de casa, sair do emprego, entrar num partido, participar de uma luta política, casar, colocar o filho num colégio, evitar ou buscar uma briga, descansar ou ficar atento, em todas essas situações, tomamos decisões baseadas em uma avaliação da situação, vista sob a ótica do nosso interesse e necessidade, ou necessidade. Nessas decisões, levamos em conta as informações que temos, buscamos nos informar, avaliamos as possibilidades, fazemos hipóteses de desenvolvimento dos fatos, das reações possíveis das pessoas ou grupos, medimos a força ou o perigo de nossos eventuais inimigos ou dos perigos, e, a partir desse conjunto de conhecimentos, informações e avaliações, tomamos nossas decisões. A análise de conjuntura é uma mistura de conhecimento e descoberta. É uma leitura especial da realidade e que se faz sempre em função de alguma necessidade ou interesse. Nesse sentido, não há análise de conjuntura neutra, desinteressada. Ela pode ser objetiva, mas estará sempre relacionada a uma determinada visão do sentido e do rumo dos acontecimentos. A análise da conjuntura é não somente parte da arte política, como é em si mesma um ato político. Faz análise política quem faz política, mesmo sem saber. Mas a análise da conjuntura é uma tarefa complexa, difícil e que exige não somente um conhecimento detalhado de todos os elementos julgados importantes e disponíveis de uma situação determinada, como exige também um tipo de capacidade de perceber, compreender, descobrir sentidos, relações, tendências a partir dos dados e das informações. Não deixa de ser surpreendente que, para uma atividade tão importante como a de analisar e acompanhar o desenvolvimento da situação política e econômica de um país, falte a elaboração de teorias e métodos específicos. O texto que segue visa oferecer alguns elementos metodológicos para se analisar a realidade política e perceber mais claramente a conjuntura. Então, Porto Alegre, 31 de março de 2021. Podia ter sido escrito hoje de manhã. Não tem problema nenhum em qualquer um desses cantos. Enfim, eu acho que o texto... A questão é... Posso falar? Pode, claro. A questão é claro, tu lê... Só um pouquinho, que tentando me achar aqui. Tu lê esse texto e ele soa tão atual, né? Tu diz, bueno, quer dizer, os elementos estão todos aí, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, a gente tem condições de fazer uma análise de conjuntura do momento brasileiro, ou sei lá, da situação brasileira com essa vertigem, essa coisa que, quer dizer, tu pensa que tu pega daqui e escapa dali, né? Quer dizer, como que a gente pode colocar o momento brasileiro diante da análise de conjuntura proposta pelo Betinho? Eu acho que vai explodir com a análise de conjuntura, entendeu? Vai ser um horror. Eu acho que o ponto de partida, né, Bit, a realidade não cabe no discurso. A realidade é muito mais do que qualquer análise seria capaz de fazer, especialmente considerando, acho que quando a gente também faz a análise da conjuntura, da produção desse texto e dessa proposição, lá no início dos anos 80, a gente tinha a realidade muito mais... Bom, o raio que fica gravado essas coisas e depois as coisas ficam meio fodidas, mas, enfim. A polarização estabelecida naquele momento, tá? Aquela dualidade, aquela polarização entre capitalismo e comunismo, enfim, direita e esquerda, nos colocava, talvez, e a ainda não emergência da diversidade e da complexidade dos movimentos sociais, os novos movimentos sociais que emergem a partir dali,
nos davam um certo conforto, e acho que deram um certo conforto para o Betinho propor uma análise dessa natureza com uma pretensão, como ele disse, ela poderá ser objetiva e tal, mas ela nunca vai ser plena porque ela é sempre posicionada. Tá? Então, ela nunca dá conta de atender todos os interesses, porque ela vai ser sempre focada e organizada a partir de um determinado polo definido pelos interesses e pela posição que o sujeito ou o grupo que faz a análise está fazendo. No caso contemporâneo, a gente tem várias intervenções, vários fatores intervenientes aí. Um deles é isso que eu estou falando, a pluralidade e a diversidade de movimentos sociais, tá, que acabaram com a perspectiva da gente trabalhar com essa polarização esquerda e direita. Isso não é mais factível, né? A gente pensa em modelo de sociedade, enfim e tal. A gente até ainda usa esquerda e direita como operadores, digamos, não são nem categorias, mas são como operadores no nosso cotidiano, no discurso. Mas já soa mal, né? Quando a gente pega mal. Para ti mesmo, diz assim, pois é, não sei como é que eu vou dizer isso, porque não quer mais colocar dessa maneira. Porque não é mais suficiente, porque a gente não tem mais essa posição a partir da qual, uma posição relativamente estável, central, a partir da qual tudo isso se organizava, que era uma esquerda e uma direita. Não se tem mais isso. Desapareceu essa condição. Uma consequência óbvia disso também é a proliferação de discursos explicativos, analíticos e postulantes de realidades, né? E que fazem também com que nenhuma análise consiga ser suficientemente ampla para dar conta da quantidade de interpretações feitas sobre um determinado acontecimento que está sendo colocado em questão, né? Então, tu vai ter um determinado ponto, um certo acontecimento, que é uma ação discriminatória, ou a inclusão ou a exclusão de alunos na escola, um ato de violência, ou cada categoria, cada grupo de indivíduos, cada coletivo vai fornecer potencialmente uma leitura analítica desse objeto. Então, portanto, na análise de conjuntura geral, quando tu vai fazer o inventário das posições e das interpretações, tu teria que ampliar o máximo possível o leque, e nunca se conseguirá. Então, por isso digo, sob certo aspecto, lá nos anos 80, a gente tinha a realidade um pouco mais simples. É horrível dizer isso, me perdoem, não encontro palavra mais razoável agora nesse momento, mas ela era um pouco mais simples porque se operava nessa lógica da polarização. O que ajuda na leitura do Betinho, e a gente vai começar a mexer no livro agora, é a análise que ele faz do próprio desenvolvimento do capitalismo. E quando ele mostra os expedientes de alienação que vão para além da alienação dos bens, da alienação do trabalhador no processo produtivo, mas a quantidade de tensões que se estabelecem entre, por exemplo, essas duas esferas. Ele escolhe, porque sim, pelo tipo de análise que ele está fazendo, a polarização entre o Estado e diferentes esferas. O Estado é a sociedade civil, o Estado é a educação, o Estado é a igreja, o Estado é o exército, o Estado é as forças armadas, enfim, Estado e empresariado. Se a gente pega Estado e sociedade civil, dentro do que deveria ser o desenho da democracia, do regime democrático, hoje a gente tem isso também completamente explodido. Completamente explodido. A gente tem uma direta interpenetração de um no outro, num movimento de desorganização de ambos os polos, tá? E com diferentes sujeitos aí. Por exemplo, a gente vai pegar exatamente a emergência a partir dos anos 80, 90, a quantidade de ONGs, e OCIPs, que entram, eu mencionei isso algumas semanas atrás. As ONGs e as OCIPs aparecem como organizações da sociedade civil que, de alguma maneira, vão assumir tarefas e funções que deveriam ser articuladas pelo Estado, e com isso se cria já um outro setor aí no meio, e aí a gente vai discutir o tal do terceiro setor, não sei das quantas, que também vai embolar o meio de campo, e a gente vai pensar onde é que está a instância decisória. Se eu vou pensar na estratégia do financiamento, da mesma maneira, eu vou pensar, não, eu tenho a esfera pública e a esfera privada. Não tenho mais. Eu tenho injeção constante de verba da esfera pública dentro da esfera privada. Bolsistas ProUni, por exemplo, dentro de uma universidade como a PUC, estão recebendo verba pública dentro de uma universidade privada. Eu sou bolsista do CNPq, eu sou pesquisador credenciado pelo CNPq, eu recebo verba pública e estou dentro de uma universidade privada. Então, o limite entre essas esferas, que era
sociedade civil e Estado, que era o público e o privado, essas fronteiras elas estão absolutamente comprometidas, elas se transformaram em outras coisas. Então, portanto, os expedientes de análise, que eram relativamente mais fáceis de serem aplicados, empregados há 40, 50 anos atrás, deixaram de ser. Né? A gente tem um pouco mais de dificuldade. Eu acho que, além disso, a gente também era mais... tinha um olhar mais... como se diz essa coisa? Dupla. Mais, polarizado? Mais polarizado. A gente também, eu acho. A gente enxergava as coisas, se elas eram assim ou não, mas a gente colocava também as coisas. Nós, os melhores, né? Eu não quero monopolizar esse papo aí, alunos e alunas do Marcos, tá? Me desculpem. Não, faz parte, estamos junto. Mas assim, a gente também, né? Nós éramos os mais sectários do mundo, mesmo quem não era sectário, quem não se via, era. Não tinha como não ser sectário. Não tinha coisa. Então, era tudo sim ou não, bom ou mal, direita ou esquerda. Né? E uma coisa que mudou muito de lá para cá, e isso vamos botar lá dos anos 70, 80 para cá, uma coisa que mudou muito foi que todo mundo começou a se dar conta que não é mais assim, cara. Que as coisas são... tem milhares de nuances e níveis, qualquer coisa. Né? Hoje, dificilmente alguém sustenta porque e quando defende, tá mal, né? Dá para dar na cabeça da pessoa. Porque então, dois pontos a gente tira daí para startar, né, e a gente entrar dentro do texto e saber como é que foi a leitura e tal. Um deles só para tomar como bem exemplar essa caracterização que a Betisa está fazendo, que a gente viveu de alguma maneira, é um pouco aquilo que o Blixen mencionava há 2, 3 semanas atrás, a respeito de a praxis produzindo corredores isotópicos de significação, né, e favorecendo a construção de óculos sociais, de estereótipos sociais, através dos quais a gente olha para a realidade. Né? Então, chamar alguém de reacionário, ou dizer que é radical, ou é sectário, são palavras, são significantes que hoje estariam em disputa, né, porque a gente não teria mais onde colocá-los diretamente. Naquele momento, eles não eram tão disputados, eles eram bem mais... menos oscilantes, eles eram menos flexíveis, né? E hoje eles estão colocados com uma flexibilidade muito maior. E a segunda questão, exatamente por causa disso, por causa dessa emergência, dessa proliferação de posições, e pela impossibilidade da gente fixar significações, fica o alerta, vocês que estão fazendo mestrado e doutorado, que tem tese e dissertações pelo caminho. Sempre que vocês escreverem uma frase, puserem um parágrafo, estiverem satisfeitos com a formulação, achando, pá, baita ideia, tenho certeza, botem uma pulga atrás da orelha, porque provavelmente vocês estarão enganados. Se vocês tiverem certeza de alguma coisa, provavelmente estarão enganados em relação a isso. Exatamente considerando que uma certeza advém, nesta circunstância, de um fechamento, de um acirramento de uma posição. Tá? Da cristalização de uma posição. É só isso que me dá a possibilidade da certeza. Tá? Se alguém tiver um pingo de sensibilidade para instabilidade do real, das posições, das construções teóricas, não vai formular nada que tenha esse sentido da certeza. Beleza? A gente pensando o texto do Marchard, que a gente leu um capítulo dele no primeiro dia de aula, vocês lembram? A gente leu um textinho, eu trouxe, passei para vocês antes e tal, a gente leu sobre o Marchard, sobre a análise política do discurso. E ele tem um texto magnífico, que a gente vai ler, Gabriel e guris que estão lá na pesquisa em educação, Gabriel, Valesca, a gente vai ler mais para o final do semestre, onde ele sinaliza porque ele chama de... desaparecimento dos marcadores de certeza. A gente perde a prerrogativa
de trabalhar com certeza, não que não existam certezas, mas a gente não tem mais a possibilidade de fixação, de determinação de forma mais geral ou mais universal daquilo que vai funcionar como um marcador de certeza. E na falta disso, o que eu tenho é uma construção discursiva. Como? Quem é que chama desaparecimento? Cortou para mim também. Bem na hora cortou para mim também. Peraí, deixa eu achar. Está aqui, não. Não lembro no primeiro nome do Marchar. Ah, tá, o Marchar, mas não É foi. o Marchar. Eu botei... O primeiro texto do semestre... Oliver Marchar. Eu socializo com vocês depois, isso sem problema. A gente, aqui dentro um daqueles fóruns ali que eu fico botando coisas para vocês, eu socializo esse texto, que é uma introdução que ele faz, é um livro onde ele analisa justamente o que ele chama de pensamento pós-fundacional, onde ele vai apresentar o Laclau e tal. Esse aí. Isso. Deixa eu achar, deixa eu pegar. Ok. É a apresentação deste livro aqui, né? Esse aí. A apresentação, as primeiras páginas. Eu não sou que nem meus colegas que tem umas estantes atrás, cheia de livros, assim, que é tudo bacana. Aqui em casa está tudo espalhado em cima do sofá, por cima das poltronas, tudo um pandemônio. As bibliotecas são assim. O livro é esse aqui, ó. O pensamento político pós-fundacional, em que ele coloca em discussão justamente isso, e ele vai pegar o Claude Lefort, é o Claude Lefort que fala no fim dos marcadores de certeza, objetivamente é isso. A introdução desse livro é muito legal, muito bacana, depois eu socializo com vocês, passo para vocês para a gente olhar, acho que vale a pena. Bueno, como se faz a análise de conjuntura? O livro, ele apresenta, então, primeiro alguns expedientes metodológicos, algumas coisas, algumas categorias, que eu acho que estão valendo, todas elas, e depois uma série de considerações que eu acho importante a gente tomar para discutir. Só quero recuperar um pouco a ideia de que... Por que a gente está lendo isso? Hoje é a terceira e última aula dessa etapa, dessa fase introdutória, a gente está terminando o mês de março, amanhã já começa abril, e aí já se vai embora. Essa parte introdutória, eu estou trazendo alguns elementos que, de alguma maneira, eu considero que contribuem para que a gente domine, para que a gente opere com alguns conceitos que, para mim, pessoalmente, são importantes quando a gente vai lidar com a análise política do discurso. Por dois motivos. Primeiro, para desfazer a ideia da análise política do discurso e do Laclau como uma técnica, um método, mais uma igreja, mais uma tendência, mais uma corrente, e pensar mais um expediente, que até funciona sob certos aspectos e precisamos tentar entender como é que esse negócio rola, como é que ele vai. Segundo aspecto, toda a teoria do discurso, a ideia da análise política do discurso do Laclau e da Mouffe, a gente vai ver isso já na semana que vem, está apoiada em torno de uma severa crítica, uma crítica bastante bem estruturada ao marxismo. Tá? E, por isso, eu considero necessário que a gente, nessas aulas iniciais, se aproxime de algumas dessas categorias clássicas do materialismo dialético, de tal maneira que a gente já não compre a coisa pronta, já numa desfazimento, numa dissolução, e a gente já aprenda direto a crítica sem levar em consideração como é que essas categorias operam. Então, na semana passada, se lidou bastante com a noção de totalidade, né, de concretude, enfim, mas essa ideia da totalidade, da maneira como ela se apresenta, em alguma medida a questão da contradição, e um pouco a gente já mexia nisso na semana passada, e na retrasada com a leitura do Blickstein. E o que o Betinho ajuda talvez o fulcro do processo da análise de conjuntura esteja no modo como ele propõe que se faça uma análise da correlação de força, ou das relações de força entre os diferentes sujeitos num determinado cenário, né, com vistas a alguma coisa que se quer. Né? Então, entender para onde a conjuntura leva, isso é um movimento, e segundo,
o que eu quero fazer com ela, para onde eu quero que essa análise, ou com que projeto eu quero que essa análise que eu estou fazendo contribua. Dessa maneira, como, via de regra, a gente vai, para fazer a leitura, especialmente agora, né, de qualquer conjuntura, a gente vai partir, principalmente, não apenas, mas principalmente, de material discursivo, e especialmente escrito. A gente tem imagens na televisão, a gente tem prática, tem outras formas de discurso além do escrito, tá? Mas o escrito é o principal. O que nos chega pelo WhatsApp, o que nos chega pelo Twitter, o que circula no Facebook, o que a gente lê na notícia de jornal e tal, é um discurso, é sempre uma notícia de que alguma coisa está vindo, se lê pequenos textos e vai se olhando para isso. Então, portanto, a discussão, por exemplo, que a gente tem feito ultimamente a respeito de como manejar fake news e como lidar com isso, a própria ideia de que existem fake news e como é que elas operam, é tributária ao entendimento de que existe toda uma correlação de forças dada aí nas entranhas dessa máquina, desse dispositivo, desse aparato produtor de discursos, tá? Produtor de notícias, produtor de frases, produtor de emblemas. E o modo como esses discursos, emblemas, frases, notícias são produzidos, são lançados, vão interferir no modo como eu olho para a realidade. Então, a palavra, o discurso proferido, ele faz ver a realidade de uma certa maneira. E ao mesmo tempo em que eu vou formando e vou fabricando o meu olhar, né? E, de alguma maneira, ao olhar, ao ver para a realidade, eu sou compelido a dizer, a nomear essa realidade de uma certa maneira também bastante particular. Então, por isso eu considero indissociável, do ponto de vista da prática, que, para falar em análise política do discurso, a gente fale em análise de conjuntura. Eu acho que as duas coisas são bastante coincidentes. Na verdade, vai variar, é o ponto de partida de cada um e talvez o propósito de cada um. Mas, do ponto de vista do expediente analítico, é isso. O próprio Betinho, na introdução, ele diz que, quando ele diz que toda análise política faz análise política quem faz política mesmo sem saber, né? E fazer análise política, nós estamos propondo, eu estou tomando em consideração, um expediente de fazer análise política, que é fazer análise política do discurso. Então, para que a gente possa pegar aquele material que é o material com o qual vocês vão trabalhar na feitura das teses e das dissertações. Tá? Eminentemente, vocês vão lidar com autores, com teorias, com textos, com artigos, com ensaios, com teses, que são discursos, e vocês precisam levar isso em consideração. Então, para início de conversa, a gente pensar que existe uma distância gigante entre o mesmo fato, o mesmo acontecimento, melhor dizendo, narrado, descrito por um grupo de sujeitos que se coloca numa certa posição do movimento e por outros sujeitos que vão usar termos diferentes. Uma coisa é eu dizer que uma mulher foi morta pelo marido ciumento, né? E outra coisa é eu dizer um marido ciumento matou a mulher. Essa simples inversão, eu troco de posição quem é o sujeito, né, e quem aparece primeiro nesse enunciado, de tal maneira que eu vou dirigir o olhar de quem está olhando, de quem está lendo. Então, de maneira muito caricata, né, pensar nisso. Então, essa é a ideia. O propósito da gente ler a análise de conjuntura agora, de modo semelhante à leitura que fizemos do Kozik e do Blechstein antes. A ideia é introduzir alguns elementos e alguns conceitos do materialismo dialético e dos expedientes todos do marxismo, para que a gente ajude aí a formular, a formatar o olhar. Tá? Pergunto para vocês como foi a leitura, se foi tranquilo, todo mundo leu, alguém não conseguiu ler, impressões, ideias. Bom, ler esse texto foi uma leitura quase, não vou dizer recreativa, mas me fez pensar muitas coisas, exatamente como tu dissesse, né, do dia, né? Quando eu comecei a ler o texto, eu falei, prof, podia ter mandado ler esse texto na outra semana, né? Porque a semana tá cheia de gatilhos, né? Ainda mais que aconteceu ontem, assim, daí já faz a gente ficar com medo também, né?
E, embora eu tenha nascido em 82, só tenha visto algumas propagandinhas de TV que eu me lembro, né, desses tempos difíceis, das histórias que eu ouvi me contarem, já é o suficiente para eu ter muito medo que isso aconteça de novo. E me fez reviver uma época que eu fui dirigente sindical, né, que eu tive medo da polícia, mais medo da polícia do que eu tenho normalmente, e entender algumas coisas que para mim eram do processo e que eu nunca tinha parado para analisar como ponto tão crucial dentro do processo, né? Até agora tu relesse a introdução, quando eu li no início que ele fala ali da questão das notícias, a primeira coisa que eu pensei é que as notícias, como diz, as notícias são análises de conjuntura, né? E em nome de quem que as notícias, as informações pagas para chegar até nós estão vindo. E depois, mais para frente, ele faz esse recorte, né, dos meios de comunicação que prestam serviços que são privados, que estão em nome de quem paga para usar a publicidade e as outras questões do processo. Para mim, ficou bem dividido, né? Ficou bem organizado os pontos e a questão da mobilidade, como tu disseste, assim, de não poder, de análise de conjuntura sempre ser uma coisa móvel, né? Porque cada pessoa, quando fizer essa análise do ponto de vista dela e com os critérios e a avaliação que ela tem da realidade, né? Com a sua verdade, digamos assim, vai ter um resultado diferente. Joia, e a primeira Gabriela. análise de conjuntura que eu ouvi foi Mauro Iazzi, que fez numa assembleia da CUT aqui em Porto Alegre. Gabriela. Eu concordo com a Valesca no sentido da leitura recreativa, porque eu achei um livro muito fluido de ler, assim, realmente muito acessível. E eu fiquei bem interessada numa questão que eu fiquei pensando depois qual a diferença entre a análise política do discurso e a análise do discurso outras, assim, né, sei lá, a francesa e a de Foucault, por exemplo. Me deu a entender, pelo que o autor fala no livro... Não faz análise do discurso, tá? Há um equívoco nisso. Tá. Ele trata do discurso, mas ele jamais fez análise de discurso. Tá. Mas as outras, assim, Peixe, essas que a gente ouve falar, porque quando tu faz uma análise do discurso, tu faz uma análise da conjuntura também, ou do momento histórico. E isso acaba sendo fazer uma análise política também, pelo que eu entendi do que o Betinho falou. Então, qual seria essa diferença das análises de discurso? Eu fiquei com essa dúvida entre a política e as outras linhas. Uhum. A análise do discurso, de um modo geral, em Greimas, em Peixe, tanto numa corrente como na outra, enfim, ou em Peirce, outra leitura dentro da semiótica, enfim, que vai para outro lado, a ênfase está justamente na dimensão linguística. Tá? Obviamente, é necessário, em qualquer instância, que se faça, como a gente viu lá no texto do Blixstein, é necessário que tu identifiques, de alguma maneira, o contexto da origem da fala e do sujeito. Conjuntura não é contexto. Conjuntura é articulação entre contextos. O contexto é o lugar, digamos, é o lugar de fala. Tá? Aquilo que hoje está bastante convencionado via, enfim, essa coisa dos movimentos sociais, recentemente e tal, se fala muito do lugar de fala. O que é o lugar de fala? O lugar de fala é o contexto, tá? Ponto. Qual é a novidade da conjuntura, da análise de conjuntura? Fazer a análise da correlação de forças ou das relações de força existentes no interior desse contexto. Tá? E que vão me mostrar que esse contexto que eu sou capaz de fotografar, de identificar, de certa maneira, como um ponto de referência para a localização da emergência do discurso ou para a prática de um certo sujeito que vai ser o proferidor desse discurso, enfim, ou da próprio entendimento da enunciação, ela vai ser colocada, do ponto de vista da conjuntura, numa grande articulação cheia de contradições e de tensões.
Por isso a entrada do marxismo. É aí que está, assim, nem Greimas, nem não sei o quê, não são marxistas. Eles não vão usar as categorias do materialismo dialético, por exemplo, para fazer a leitura disso. Por exemplo, do ponto de vista discursivo clássico, uma contradição precisa ser superada. Uma contradição não é factível dentro de um discurso. Uma contradição sinaliza ou para uma aporia, uma impossibilidade de conclusão, ou para uma dubiedade, ou para uma situação instável em que o discurso acaba não se sustentando. Então, uma situação contraditória seria a identificação de uma falha no discurso. No caso da conjuntura, da análise de conjuntura, não. Exatamente a contradição vai revelar a impossibilidade de fixação do sujeito numa única posição ou do discurso com uma única possibilidade de localização e de emissão, de proliferação, pensando assim. Outra diferença, também vou simplificar, porque em 10 minutos a gente não consegue reduzir tudo isso. Na análise do discurso convencional, e que no caso da pesquisa educacional, ela é bastante acompanhada pela análise de conteúdo, por exemplo, tá? Vai se tentar fazer uma espécie de decifração, uma decifração do discurso. Então, eu vou na direção de tentar encontrar as entrelinhas, o subtexto, o conteúdo oculto no discurso e tudo mais. A análise de conjuntura vai justamente tentar desvelar as relações entre os sujeitos, de tal forma que se entenda que as relações de força entre os sujeitos constituem a condição de possibilidade da emergência daquele discurso naquela condição. Então, não é que, quando eu pego a fala do sujeito, eu vou dizer o que ele quer dizer é. Não, o que ele está dizendo é em função de como eu... Então, se eu digo que... sei lá, outro dia tinha bobagem, enfim, mas a análise de enunciados, de matérias que a gente costuma tomar como exemplares. Diz... 4 pessoas e um travesti morreram num acidente de carro hoje. O que me faz nomear esse sujeito dessa forma diferente e tal? Não. É só uma falha? Não, não é. Isso revela um entendimento, uma visão de mundo. Se eu faço análise do discurso genérica, eu vou pegar discursivamente como é que se constituem essas categorias e tal, e tal, e tal, e tal. E até posso identificar marcas e traços de preconceito no sujeito que faz esse enunciado, que propõe isso e que tal, e da maneira também como ele interfere na fabricação da realidade quando ele nomeia dessa forma. No entanto, quando eu vou fazer análise política, eu vou pensar, que porra de jornal é esse que deixa passar um negócio desse? A serviço de quem está esse jornal? Não é mais uma questão apenas individual do enunciador do discurso que profere uma palavra que tem um significado oculto, que tem um conteúdo ideológico. Não, é que raio de sociedade é essa? Qual é o grau de relações que a gente tem que isso é permitido dentro de um órgão de imprensa, naturalizado por quem lê e circula. Então, a conjuntura implica em eu ler todos esses pontos que estão articulados ao redor do próprio fenômeno que é o enunciado, que eu estou tomando em análise, entendeu? Então, a análise política ela é bem mais ampla do que a análise do discurso. Quando se fala na análise política do discurso, ela o que prevalece é a análise política. O que eu vou tentar trabalhar com vocês ao longo do semestre nós estamos aqui para fazer análise política. Será do discurso, porque é o material com o qual a gente trabalha para escrever teses e dissertações. É por isso. Mas seria análise política, sei lá, do que quisermos, da realidade, do contexto e de tudo mais. Então, por isso, quando eu trago a perspectiva da análise política do discurso e ancoro na análise de conjuntura, eu quero dar ênfase a esse tipo de consideração. Tá? Então, eu preciso mapear, eu preciso, de alguma maneira, enxergar essas coisas todas circulando, né, desse jeito. Meia boca. Não, entendi. Tá. Jerusa tinha levantado. Bom, e só mais uma coisa. Assim, Foucault não propõe uma análise de discurso, nem faz análise de discurso. Ele escreve, ele dá uma aula inaugural que diz... que se chama A Ordem do Discurso, ele escreve a Arqueologia do Saber, onde ele fala a respeito do discurso, ele fala do funcionamento do discurso e tal, mas ele nunca fez esse tipo de análise, nem nunca postulou um método, nem categorias, nem nada. Ele diz que é necessário que se faça isso como a análise de um enunciado.
e está muito mais perto dessa questão, mas não chega a configurar aí um expediente propriamente dito. Enfim, Jerusa, tinha levantado a mãozinha. Mas tu já disseste quase tudo. Era só para auxiliar, porque quando se pensa no Péchet, se pensa em posição do sujeito. E na análise política do discurso não interessa a posição do sujeito, porque existe essa articulação que é muito mais ampla, muito mais aberta, que vai nos levar... Interessa. Não se resume a ela. Se entende que a posição do sujeito depende da posição que ele ocupa no interior de uma correlação de forças, e que essa posição não é algo cristalizado ao lado dele, que vai nos colocar, do ponto de vista do Péchet, por exemplo, a posição do sujeito. Se ele é trabalhador, ele é um sujeito trabalhador. No entanto, na análise política, eu vou ver que esse trabalhador, quando chega em casa, dá pau na mulher, e ele muda de posição aí dentro, ou ele é um cara trabalhador que vota no Bolsonaro. Então, não é a posição de maneira cristalizada como aquilo que eu falava, o lugar de fala desse sujeito. Né? Não existe desaparece essa prerrogativa de uma suposta legitimidade estabelecida a priori ou a posteriori por uma condição contextual. Tá? Então, esse talvez seja o deslocamento importante. Desculpe, Jerusa, mas só para não deixar passar que assim, não importa, não é que não importe, importa, é que não se fica nisso só parado. Isso aí. Onde é que entra esse negócio da análise de conjuntura, por exemplo, que é curioso a gente pensar, que é uma exigência que vocês vão ter na feitura das suas teses e dissertações, quando vocês vão trabalhar, por exemplo, a delimitação de um marco teórico. Tá? Quando vocês escolhem um determinado autor, então, se filiam, enfim, vêm trabalhando com uma certa tendência, uma certa corrente, seja Foucault, seja Bourdieu, pegando o que a gente está olhando aqui mais perto. Desaparece nessa prerrogativa, nessa condição de tratamento que a gente está dando agora, desaparece a nossa prerrogativa de estabelecer, de transformar esses sujeitos num sujeito abstrato e genérico. Tá? Na prática, evidentemente, que eu vou dizer ali no meu texto que, de acordo com Bourdieu, 1979, P12, trata-se não sei o quê, ou, sei lá, o arbitrário cultural é não sei o quê, o hábitos é tal outra coisa e tal. Isso até pode ser o efeito, isso até pode ser o resultado, o ponto de chegada do estudo e da análise de vocês. Né? Mas entendam que vocês perdem a possibilidade, a gente entendendo dessa maneira, vocês perdem a possibilidade da gente se esconder, ou de vocês se esconderem, atrás de um autor. Porque eu sou Foucaultiano. Não quer dizer absolutamente nada, nem que eu sou... Talvez alguns autores tenham alguma coisa um pouco mais densa e unitária no conjunto da sua obra, mas isso é muito pouco. Dizer que é marxista, qual Marx? É do jovem Marx, do novo Marx, o Marx com o Engels, o Marx lido para onde? Foucault, qual Foucault? Foucault antes de entrar na Sorbonne, antes da Ordem do Discurso, ou Foucault depois da Ordem do Discurso, que ele entrou no Collège de France? De qual curso? O Foucault que vai para o Irã, fazer a leitura da Revolução Iraniana, ou Foucault que vai estar para dentro da prisão. Né? Se vocês pegam o conjunto de textos que Foucault produz, a gente vê muita contradição, tá? E muita contradição mesmo, e ele diz, eu costumo mentir, eu costumo me contradizer. E é claro, é muito tranquilo, a gente enxerga, por exemplo, coisas que ele afirma num texto, categoricamente, lá nos anos 60, na Ordem do Discurso, por exemplo, ou na 70. Na Arqueologia do Saber, por exemplo, ele vai desdizer num curso do Collège de France, ele vai dizer de maneira diferente. Então, o que acontece? Com quem eu estou trabalhando? E aí entender, o cara é um baita vendido, numa hora ele diz uma coisa, na outra hora ele diz outra. O próprio Foucault declara e diz claramente isso. Assim, se fosse para continuar dizendo a mesma coisa, eu não precisava seguir escrevendo. Eu já teria parado de escrever naqueles textos que estão lá. Eu sou interpelado pela realidade, a realidade me desloca e faz com que eu me coloque de outra maneira diante das mesmas coisas. A modificação do meu modo de pensar não é o meu modo de... Não é que as coisas simplesmente estão mudando, mas o meu modo de ver as mesmas coisas está mudando. Por quê? Porque eu sou constantemente atravessado pelas mudanças do mundo.
Portanto, a análise de conjuntura ela é necessária, por exemplo, quando a gente vai tomar um texto de referência de um determinado autor e precisamos identificar em que momento da carreira e o que está acontecendo ali na volta para ele escrever esse texto naquele momento e desse jeito. Se vocês perceberem, eu comecei a aula contando qual era o contexto de emergência da análise de conjuntura, do texto do Betinho, e, ao mesmo tempo que eu fui contando do contexto, eu fui mostrando um pouco da conjuntura, e dizendo as tensões, os movimentos sociais, os movimentos políticos, o sindicato, o partido, o não sei o que, a sociedade civil, e fui mostrando para vocês quais eram os atores, quais eram os cenários que estavam ali dados, e muito por cima, mas eu mostrei para vocês algumas das relações que estavam ali estabelecidas, que faziam com que emergisse esse texto naquele momento. Tá? E aí, a Betisa, por exemplo, fez uma intervenção dizendo, tem limites, porque se a gente tentasse fazer isso hoje e tal, beleza, teríamos que pensar num outro contexto, mas não alterando a conjuntura para se chegar nesse ponto, mas o contexto seria alterado e necessariamente ele produziria mudança de deslocamentos nisso. Então, o que eu quero dizer, quando vocês forem afirmar, de acordo com Bourdieu, ou segundo Piaget, ou conforme Kant, ou de acordo com Freire, muda tudo de figura. Paulo Freire, quando estava à beira de ser exilado e logo nos primeiros anos de exílio, ele tem uma construção na realidade. E Paulo Freire, velhinho, beira da morte, quando ele volta e está lá cheio de esperança, tem outra construção. A fala dele lá no Comunicação esqueci, Educação como Prática da Liberdade, Educação em Comunicação, né? Ele é muito mais ferrenho. A leitura que ele faz na Pedagogia do Oprimido é muito mais dura em relação à análise da conjuntura das correlações de forças produzidas no sentido de produzir opressão. E o modo como ele faz uma análise na Pedagogia da Esperança, nos livros mais tardios, é completamente diferente. Então, de acordo com Freire, qual Freire? De que Freire vocês estão falando? Não, Freire amoroso da Esperança. Bueno, então não é aquele Freire lá de baixo, quando estava sendo exilado e estava indo para o pau para fazer enfrentamento político de uma outra maneira. Então, esse cuidado ele precisa ser necessário e, nesse sentido, a análise de conjuntura ela é muito valiosa. Se eu pegar para baixar notícias de época, extensão à comunicação. Obrigado, Lili. Que é um dos livros mais sensacionais, quando ele fala justamente na perspectiva de levar o conhecimento para fora do espaço acadêmico, do círculo onde ele tem legitimidade, né? E aí pensar como é que se faz esse deslocamento sem baratear o conhecimento e sem corromper as comunidades, enfim, como a gente pensa. E aí tem uma baita de uma estratégia importante, enfim. Uma insuficiência, que eu acho um limite no texto do Betinho, é o fato dele trabalhar com a noção de estrutura o tempo todo. Acho que isso é um complicador, em certa medida, mas eu imagino que a gente já tem um consenso desde a primeira aula, com aquela fala lá do Coseriu, dizendo estrutura não é alguma coisa essencial da coisa, da realidade, mas um atributo do sujeito que olha para ela e interpõe, né, sobre o olhar. Quem tinha levantado a mão? Valesca, eu acho que tinha levantado a mão, depois baixou. Antes de encher a boca com mate. Sim, eu tinha levantado a mão, mas aí tu falou o que eu ia perguntar. Tá bom. Então, para início de conversa, ele diz, assim, ele propõe algumas categorias que, essa questão das categorias são sempre uma armadilha, tá? Quem estabelece as categorias o faz a partir de algumas escolhas teórico-metodológicas e uma certa intencionalidade. No caso do Betinho, para esse tipo de movimento, de tudo que ele está produzindo nesse momento, implica em levar em consideração esses tópicos. Esses tópicos não surgem do nada. Tá? Ele mesmo sinaliza, em certa medida, é o tipo de análise, é exatamente o conjunto de ferramentas que o Marx utiliza para fazer análise lá no 18 Brumário do Luiz Bonaparte. São categorias que o Marx usa lá e que ele traz para cá porque elas funcionam, né? Porque elas são bem objetivas, elas o acontecimento, o cenário, o acontecimento, ou seja, que coisa é essa? O golpe militar, o golpe sobre a Dilma, sei lá, mudança na lei da inclusão,
enfim, alguma coisa assim, a reforma do ensino médio. Eu tenho o acontecimento, o cenário é o que vai me dar o contexto, o cenário representa o contexto, e voltamos a olhar, ele vai ser sempre oscilante, esses indicadores, eles nunca são exatos, eu nunca vou trabalhar com certeza, porque eu sempre vou depender do ponto de vista, tá? Do ponto de vista de quem está fazendo a análise. Então, a análise que eu vou propor, ela vai estar sempre muito bem posicionada, e é isso que vai caracterizar o tipo de produção que eu vou fazer. E a minha conclusão na análise, na reflexão e na análise que eu vou fazer lá na ponta, depende de onde eu me posiciono frente àquilo que está se desenhando. Então, eu tenho o acontecimento, eu tenho uma coisa, né, o movimento histórico propriamente dito, a tensão, o conflito. Eu tenho o cenário, e aí é pensar quando, por que agora e não antes, por que depois, por que esse movimento está... Essa semana eu repliquei para alguns de vocês, enfim, uma fala, uma pequena frase de um cara de Campinas, trabalha vinculado ao pessoal da Unicamp, enfim, acho que eu joguei também em Facebook, qualquer coisa. Mas ele mencionava um pouco a respeito dessa condição do fascismo que a gente tem, e da emergência de falas como a da Janaína Pascoal, que vai e diz que... me perdi. Era da Janaína e da Xuxa. A Xuxa falou que, ao invés de usar animais, a gente podia colocar os presos como sujeitos para fazer testes com medicamentos e coisa assim. E a Janaína era em relação à questão de ordenar, de decidir a ordem de internação, enfim, em função dessa situação da Covid, qualquer coisa. Que seria mais razoável escolher primeiro quem viveu menos e não quem já viveu mais. Que isso poderia ser um critério de escolha para ver quem vai para o respirador ou não. E ele diz que esse tipo de manifestação só é possível num contexto como o que nós estamos vivendo agora. Ele diz, há 15 anos atrás não seria possível uma pessoa se manifestar publicamente uma ideia dessa, em função do contexto que a gente vive. Nós, há 15 anos atrás, vivíamos num contexto de uma democracia com muito mais transparência, com conflitos, com contradições, com problemas, com tensões, uma série de coisas, mas com uma qualidade de relação interpessoal e de respeito, empatia, solidariedade, perspectiva social, visão social e tal, completamente diferente do que a gente vive hoje, com a emergência de um neofascismo, muito mais a necropolítica legitimada e tudo mais. Então, isso diz respeito a contexto. E a fala dele reflete isso. Assim, uma fala dessa só seria possível num contexto como o que estamos vivendo hoje. Há 15 anos atrás, não seria possível. Tá? Do que ele está falando? De contexto, de cenário. Tá? Naquele cenário, essa fala não existiria. Neste cenário, ela existe. Eu posso seguir fazendo análise, mas não é o caso. Era só pensar no que representa aí o cenário. Terceiro elemento, os atores. E atores podem ser indivíduos, podem ser sistemas, podem ser governos, podem ser populações, podem ser movimentos sociais, podem ser coletivos de toda ordem, podem ser instituições. Tá? Eu posso tomar em consideração a LDB, ou a Constituição Brasileira, como um sujeito, na medida em que na verdade, ela é um aparato que vai ser praticado e colocado em funcionamento por um sujeito que vai ser o jurista ou aquele que apela pela Constituição, apela e cita e coloca em funcionamento. Então, eu vou ter sujeitos compostos aí, entre individual e coletivo, e sujeitos humanos e não humanos, tá? Para pensar assim. Sujeitos não humanos, pensando, não, Lilian, não são os butiá da horta, mas pensar nos não humanos como o próprio Estado, ou um conjunto de legislações, um dispositivo legal é um sujeito que entraria também em função. Isso apenas como identificação objetiva, tá, de localização. A partir daí eu vou analisar, e aí o que o Betinho propõe é que se faça a análise das relações de forças, a correlação de forças entre esses diferentes sujeitos nesses cenários. Eventualmente eu tenho os mesmos sujeitos, os mesmos atores em diferentes cenários, mas num cenário ele está numa certa posição, no outro cenário ele tem uma outra posição, em função de uma prerrogativa de poder que ele não tinha e agora tem, naquele momento ele não estava legitimado, agora ele está,
ou vice-versa, e aí, dependendo dessa situação, ou seja, da conjuntura, eu vou ter esse sujeito com maior ou menor qualidade de poder para intervir naquilo que ele tem. E aí, portanto, como ponto de estratégia analítica propriamente dita, ele lança a mão dessa ideia que é identificar, ou estudar, ou especular, ponderar a articulação, a relação entre a estrutura e a conjuntura. A estrutura como sendo um pouco essa forma, esse atributo que nós, sujeitos analisadores, jogamos sobre a realidade, sobre as coisas. A estrutura nada mais é do que uma estruturação feita por alguém, ou por um conjunto de alguém. Então, entre essa estrutura e a própria conjuntura, ou seja, que arranjo aí se produziu, que arranjo está se produzindo, que favorece esse resultado, esse efeito, e não outro. Tá? Como a gente pensa nas alianças, como a gente pensa, por exemplo, uma aliança entre partidos, vamos lá, usando caricatura, entre partidos de esquerda e direita, para a organização de um governo popular, foi possível, durante um certo período, os 8 anos, por exemplo, do mandato do Lula com José Alencar, que era Partido Liberal, tá? Caracterizavam já um tipo de aliança extremamente questionada, um monte de problemas e tal, mas ele foi viável dentro de uma certa condição, porque a correlação de forças estabelecidas entre o governo e a base aliada, a partir da aliança estabelecida com o PL e aquilo que o Alencar representava, é completamente alterado se a gente pensa no governo seguinte com Temer. Tá? Em tese, o MDB ou o PMDB estaria muito mais perto da esquerda do que o PL, sob certos aspectos da trajetória política, da história do próprio partido. Em tese, o PMDB estaria mais perto do PT do que o PL. Mas, na prática, pela correlação de forças estabelecida, pelos interesses que entraram em jogo, pelas alianças que foram feitas na sequência, isso foi absolutamente destruidor, quando se perdeu completamente essa possibilidade de apoio. Então, a gente vê aí uma dissolução, aí uma dissociação. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem episódios, sempre conto e sempre trago, quem perdeu a memória um pouquinho deve se lembrar, do governo Ieda Cruzius, que tinha o Feijó de vice, que eram absolutamente opositores. O Feijó, durante os 4 anos de governo da Ieda, ele tacou pedra no governo. Ele foi opositor dela. E ele acionou a bancada na Assembleia para derrubar propostas que a Ieda trazia via PSDB, e isso entrava lá. E essa correlação de forças, essa tensão, durou os 4 anos do mandato. Ela se estabeleceu como uma condição de possibilidade, aliás, para que acontecesse o governo da forma como aconteceu, naquele contexto, naquela conjuntura. Então, o fato de ser direita e esquerda, de ser contra, ser a favor, de ser o fulano, ser o Beltrano, depende do como eu estou vendo, não depende só do ator, do cenário. Não, mas se é direita, é direita. Não. Vamos ver qual a relação estabelecida qual é a correlação de forças estabelecida entre os diferentes sujeitos naquele cenário e como essa conjuntura se relaciona com a estrutura, com aquilo que é o funcionamento da coisa. Volto a dizer, a eventual tensão que existiu durante a relação Ieda e Feijó foi o que assegurou a permanência desse governo dessa maneira tensa, segurando as pontas de uma esquerda que se via provocada, chamava ela de vaca e não sei o quê, se dizia todas as coisas que se dizia, mas lá pelas tantas dizia, ela já tem problema que chegue, ou pelo menos o tipo de tensão nunca chegou a interferir na leitura que se fazia do ponto de vista de uma esterilidade. A própria tensão com CEPERS, enfim, ela foi relativizada, a gente tem aí umas condições bem particulares. Então, é legal a gente considerar que, para fazer a análise de conjuntura, eu preciso levar em consideração todos esses elementos, não apenas os sujeitos, o acontecimento e o cenário, mas especialmente mapeado isso, e vendo que isso tudo vai se alterar, como se dá a correlação de forças entre eles e qual a relação entre essa correlação de forças, né, e essa conjuntura ali, e a estrutura, aquilo que é a coisa que sobrevive a todos esses movimentos. Entra governo, sai governo, a escola continuará sendo escola. Entra direção, sai direção, a escola continuará sendo escola. Entra prefeito, sai prefeito, a cidade continua sendo a cidade. Então, diria que a estrutura é essa coisa, que tem uma certa materialidade, que tem uma certa
permanência, não uma eternidade, já entendemos isso, mas é aquilo a que se referiu Kozik na semana passada como, digamos aí, uma totalidade concreta, que é um conjunto de condições de possibilidade para a existência. Então, isso que ele apresenta logo de saída, e uma das coisas que ele menciona na análise política, ele faz lá para adiante, ele diz que a ação política ela é um elemento próprio da própria realidade política. Ele diz, falar de uma lógica da ação é falar também da imprevisibilidade. Ele traz essa... Deixa eu achar se eu acho, na minha edição impressa, está na página 17. Exatamente. A imprevisibilidade está na página 17. 17. E é quando ele fala das duas formas de ler a conjuntura. Aham. Opa. Raios. Eu tenho um horror desse negocinho. Esse jeito como a gente socializa no Zoom e tal, a gente se perde. Mas está aqui, pessoal, se conseguem enxergar. Esse parágrafo aqui, ele está falando exatamente da questão da análise da conjuntura e a perspectiva da análise como uma intervenção na política. Ele está dizendo que a importância dos elementos na análise de conjuntura depende de cada situação, de relação ou de posição num contexto mais amplo e mais permanente. Por isso eu estou falando. Aquilo que ele vai chamar de estrutura é esse contexto mais amplo e mais permanente, como, por exemplo, a cidade de Porto Alegre. Claro que ela está em constante transformação, mas ela é um contexto relativamente permanente, aquilo quando a Betisa mencionou no começo da aula, ela diz, a gente fazia análise de conjuntura local, nacional e internacional. Beleza, do que a gente está falando? Dessas instâncias diferentes, tá, de relativa permanência de cada contexto. Análise de conjuntura, de modo geral, uma análise interessada em produzir um tipo de intervenção na política. Tá? Se faz análise política quando se tem interesse de fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de modificação. É um elemento fundamental na organização da política, na definição das estratégias e táticas das diferentes forças sociais em luta. Aqui, de novo, essa representação para ele das forças sociais ainda está muito impregnada daquela polaridade, né, que hoje a gente entende que tem uma pulverização muito maior. Mas, de qualquer maneira, ele vai na sequência, ele diz isso. Uma questão chave na análise de conjuntura é a percepção da complexidade e da dificuldade em determinar relações de causalidade do tipo unilinear, simples. Vimos isso no Kozik na semana passada, a realidade, o conhecimento da realidade se dá por sucessivas aproximações, e em cada momento de análise, aquele detour que ele propunha que a gente fizesse, a gente vai buscar as representações mais simples e as determinações mais simples. Ou seja, em Marx, o entendimento é isso, a realidade é síntese de múltiplas determinações. Portanto, eu não tenho como pegar um fato aqui no presente e ir encontrando um fio de determinação relativamente linear, no sentido de encontrar a causa das coisas. Não vou ter. Eu tenho algumas matrizes, alguns pontos, como a análise do modo de produção, por exemplo, a luta de classes, por exemplo, vão ser algumas categorias predominantes, mas elas não vão assegurar a permanência de um eixo linear e unilateral. Então, o que ele vai dizer existe um elemento constante de imprevisibilidade em relação à ação política. Sua existência, seus efeitos, suas causas. A ação política é, em si mesmo, um elemento da realidade política. Ou seja, a realidade política e a ação política elas são indissociáveis, mesmo para o analista. É a base da possibilidade de transformações, de mudança, do surgimento do novo. Falar de uma lógica da ação é falar também da sua imprevisibilidade. E aí, de novo, a gente suporta muito pouco esse tipo de tratamento, esse tipo de jogo. Mas a necessidade dele, exatamente neste ponto, eu associo ao Marchard falando do Lefort, do Claude Lefort, quando ele fala do fim dos marcadores de certeza. Por que desaparecem nossos marcadores de certeza? Porque a gente está operando com um campo de imprevisibilidade. Não tem como ter certeza de
que é assim, ou foi assim, ou será assim. Desapareceu isso. Então, isso corrompe também aquele entendimento clássico da estrutura como eternidade, enfim, do estruturalismo mais convencional. Enfim. O que mais? O que mais, mas sou eu que falo, né? Eu pergunto o que mais e mando bala. Sigo, então. Importante, assim, ó, que uma questão de contexto que o Betinho traz fortemente ao longo do livro todo é a questão do capital transnacional. A gente estava vivendo essa emergência ali nos anos 80, hoje está absolutamente naturalizado, do ponto de vista da análise da condição de entendimento da realidade, mas isso naquele momento ainda era um susto que a gente tinha. A gente estava recém levantando a cabeça de uma análise que se fazia, por exemplo, ali nos anos 70, a gente ainda trabalhava a questão do capital internacional como a trilateral capitalista. Então, a lógica da trilateral era o grande movimento do capitalismo mundial, enfim, do capitalismo financeiro. Nós fomos de roldão, nós viramos cambota no meio disso. E o processo de globalização ele é brutal em cima de nós, e esse processo da chamada transnacionalização, ele é sinalizado pelo Betinho como uma coisa que está no horizonte e que hoje está à toa. Quando a gente pensa na terceirização da produção, na pulverização da produção, né, desaparece a centralização da indústria, da empresa e tudo mais, e o home office, por exemplo, é exatamente isso. Hoje a PUC funciona às custas da conta que eu pago de luz e de internet, de vocês. Ou seja, ela só existe, o pós-graduação pelo qual vocês estão pagando, a gente está pagando duplamente, porque a gente está pagando uma companhia que acabou de ser leiloada hoje, aliás, hoje de manhã vocês viram o resultado, a CE foi vendida por R$100 mil. R$100 mil. O que vocês ganham de bolsa num doutorado dá para comprar CE hoje de manhã. Se junta 2 ou 13, tu podia ter comprado a CE. Claro que ia ter que arcar com a dívida, e essa é a questão, se foi toda chantagem e tal. Quem comprou a CE tem que pagar a dívida da CE. A questão foi essa, mas o leilão aconteceu hoje de manhã e foi vendido por R$100 mil para uma supercompanhia, um treco lá. Então, essa lógica da transnacionalização que o Betinho está falando, ela está presente, por exemplo, nessa situação de home office que eu estou falando, em que eu pago a minha internet, eu pago a conta de luz com o salário que a PUC está me dando. Mas, na verdade, o salário que a PUC me dá, ele paga o meu trabalho, não deveria sobrevaler isso. E não houve também, no momento que não está tendo gasto lá. Então, tem uma série de questões que poderiam estar sendo pensadas nesse aspecto. A questão da privatização, ela interfere o tempo inteiro. Aquilo que eu mencionei ainda há pouco, o limite entre a esfera pública e a privada desapareceu praticamente na condição que a gente tem hoje. Do ponto de vista da educação, isso é escandaloso. Quando a gente fala na privatização da educação, a maioria das pessoas entende que a gente está falando assim, das escolas privadas, que cobram mensalidade, das escolas particulares e tal. Não é disso que nós estamos falando. Privatização da educação significa a atribuição da responsabilidade da formação de professores, por exemplo, para uma associação, uma ONG, um organismo, uma agência formadora ou um palestrante. Tá? No momento que vou chutar, mas a prefeitura de Veranópolis me contrata para fazer uma palestra para os professores e me paga 1.000 pila por uma hora de fala, isso é privatização da educação. Por quê? Porque eu estou usando dinheiro público para financiar uma ação privada de qualificação dos professores. Sim, mas de onde isso vai sair? Não sei, vamos pensar de outra maneira, mas isso é privatização, por exemplo. Quando a gente contrata organismos tipo Fundação Lehman, Ayrton Senna e qualquer coisa para criar aquele troço lá, que é o Todos pela Base, e a coisa da base nacional, e construir uma base nacional. É isso aí. De novo, do mesmo jeito. Quando o governo repassa a verba para a organização curricular, está fazendo financiamento público de ações que são privadas. E assim por diante. Quando um programa como o ProUni vai fazer esse movimento também de privatização, pagamento de bolsas também é privatização, e assim por diante. Então, a gente vai encontrar isso o tempo inteiro. O livro didático é uma coisa escandalosa, né? A maneira como a quantidade de dinheiro, o Programa Nacional do Livro Didático, que é o governo compra uma Babilônia astronômica
de livros didáticos e distribui para todas as escolas públicas do país. Isso é privatização da educação. Então, isso que o Betinho está sinalizando ali com a questão do capital transnacional e tal, está começando a aparecer de maneira mais intensa, no caso da realidade brasileira, ali nos anos 80. Isso tudo ainda é muita novidade para todo mundo. Mas acho que é importante pensar que quando ele diz que é artificial separar o econômico do político, ele diz claramente isso na abertura do 3º capítulo. É artificial separar o econômico do político. E se a gente vai fazer análise política, nós temos que fazer análise econômica. Não tem como não fazer. Por quê? Porque o modo de funcionamento do político ele deriva de uma migração daquilo que era um sistema, um princípio, que era o econômico, que é o liberalismo, lá nos seus primórdios, organização do mercado, abertura dos portos, laissez-faire, laissez-passer e tal. Aquele modo de funcionar migra do campo econômico para o campo político, para a organização política. E, portanto, o liberalismo, como uma teoria política, ele começa a se desenvolver e impregna a esfera humana, enfim, social, já no século XVIII, de maneira bastante intensa, e nunca mais a gente se vê livre disso. E o que ele vai dizer é isso: o ato de produzir é um ato político, o ato de dar aula é um ato político, e tudo isso é um ato político, não tem como a gente escapar disso. E o capital como uma relação de produção, e, portanto, essa condição de inevitabilidade. Valesca, ia mencionar alguma coisa? Eu só queria contribuir nesse exemplo que tu trouxe do Programa Nacional do Livro Didático, né? E ele ainda tem todo quando a gente pensa no fim, né, do programa, ele teria uma razão, digamos assim, nobre, né? Só que ele também conversa daí trouxe em seguida, né, com essa questão do político ligado ao econômico, né? Porque nem sempre o livro didático que é comprado é o livro didático no melhor custo-benefício, né? E, principalmente, eles dão a prerrogativa dos professores escolherem os livros por causa da autonomia da escola, mas o livro que vem nunca é o livro que foi escolhido. Porque vivemos numa democracia e precisamos aceitar essa forma de representação, em que desaparece o princípio da individualidade e da liberdade. A liberdade só existe como um princípio organizativo das ações do Estado, portanto, das políticas públicas, mas, na prática, para a execução e implementação da política pública, o que prevalece não é a liberdade, e sim a igualdade. Então, é o mesmo para todos. E, nesse sentido, cada sujeito individual precisa renunciar ao seu projeto individual em favor de um projeto coletivo. Assim funciona o jogo da democracia. E aí nós temos uma contradição que democraticamente não se resolve, a não ser pela eleição, pela luta política e pela resistência. Mas longe de estabilizar. A expectativa que fica é assim, quem sabe no ano que vem vocês conseguem emplacar um livro didático, chega na escola o livro que vocês escolheram. Essa é a esperança que a gente fica. Daqui a 2 anos, quem sabe, quando a gente puder escolher, quem sabe a gente chega lá. E, além do que, a gente tem aí um mascaramento gigantesco. Essas supostas editoras que são diferentes, a Scipione, a Moderna e tal, são do mesmo grupo econômico. São da mesma coisa, elas são só marca fantasia diferente. É quase como se eles estivessem todos dentro do mesmo espectro. Tem equipes que trabalham um modelo editorial, desenho editorial, com um tipo de diagramação que é um pouco diferente, a formulação dos conteúdos, mas, fundamentalmente, o livro é pensado para atender o edital. Então, a gente não escapa disso. Os últimos 2 editais, a gente teve o prazer, né, de conviver com os representantes das editoras, que vêm na escola nos oferecerem outros serviços se a gente escolher o livro deles. Claro. Para fazer pontos, né? Claro. Tipo de palestras, de curso presente para o professor, né? Pasta, garrafinha, outras questões, assim. Sem falar nas aulas já prontas, né? Nos videozinhos, nos slides. Os módulos, os movimentos. Os slides. E palestras, né? Com certificado para valer pontos para o plano de carreira. E aí tu conta horas, tu certifica e pronto. Isso é privatização. Então, entende que assim, o significante ele entra num campo de disputa, hoje completamente alterado pela conjuntura. Porque o que está dado aí é que a gente não consegue nunca mais fazer uma análise
sem ter que levar em consideração, isso a gente, nós, né? Sem levar em consideração o movimento político, a articulação política que está colocada aí atrás. É só para a gente ir fechando um pouquinho isso, pegando assim, ó, no texto dele, ele, lá no capítulo 4º, ele traz algumas coisas que são bem significativas, eu acho, quando ele diz que... Nessa parte aí da coerção econômica, ele fala ali do controle estatal dos meios de comunicação de massa. Isso a gente já... Hoje a gente já perdeu isso de vista, porque não está invertido, Valesca. Não é o Estado que faz o controle dos meios de comunicação, mas, ao contrário, hoje a gente está vendo os meios de comunicação fazendo o controle do Estado. Na medida que tu tem grandes corporações como a Igreja Universal, enfim, que domina um certo canal de TV e uma certa rede, ou Roberto Marinho, interferindo e produzindo efeitos que vão se fazer sentir no modo como o Estado se organiza. Tá? Então, do ponto de vista da análise do Betinho, o que se via era antes a Rede Globo subsumida, né, e submetida ao governo federal, um pouco era essa a lógica, assim, de que o governo controlava pela censura e tal e tudo mais, e hoje a gente vê uma certa inversão, que é típica desse liberalismo, né, de dizer, não, ótimo, beleza, porque aí é a sociedade que interfere sobre a realidade, quando a gente está dando um tiro no pé. As formas de controle, né, que ele fala, as formas de controle político, que é justamente aí o controle da informação, os mecanismos de controle sobre a organização social, os mecanismos ideológicos da resignação e do medo, que ele diz. Diz, as formas de controle político são mecanismos existentes em cada formação social. Tá? Em cada formação social, com o objetivo de manter a estabilidade e a ordem dos regimes. Então, essa lógica de manter a estabilidade é o desejável dentro desse movimento. E, portanto, por que eu vou fazer análise de conjuntura? Para entender as formas de manter esse negócio em funcionamento, dentro de uma dada formação social. Então, ele diz, o conhecimento, as formas de controle político são o jeito. Então, conhecer as formas de controle político é um elemento importante na análise da conjuntura, porque elas atuam de forma permanente e nem sempre são visíveis à nossa percepção. Hoje, por exemplo, essa relação entre militares, igrejas neopentecostais, canais de televisão, não sei o que, tem uma correlação aí que é muito difícil da gente entender. O que vem primeiro? Vem o ovo ou a galinha? Quem está a serviço de quem? Se a gente transpõe o que está acontecendo hoje lá para o momento do golpe militar, se diria, como ontem começou essa notícia, assim, está se preparando outro golpe. Por quê? Porque os movimentos são muito semelhantes, mas o contexto é diferente. E as formas de controle estão alteradas. Não estamos livres de levar um golpe por esses dias, mas tudo sugere que a conjuntura é outra, e que a relação é muito mais o tensionamento, o enfraquecimento das relações. E aí, porque também dentro das Forças Armadas, acho que é importante a gente levar isso em consideração, desapareceu aquela perspectiva da unidade que a gente tinha. Exército era exército, milico era tudo milico. Não. Tem milico evangélico, tem milico católico, milico maçom, milico de direita, milico de esquerda, milico... Desapareceu essa figura. E aí a gente também tem essa correlação de forças entre os diferentes grupos. Eu queria destacar aqui desse capítulo, brevemente, são essas duas, o que ele chama de dois mecanismos ideológicos de controle, duas formas básicas de controle social. Um deles é a resignação e o outro é o medo, tá? Que é um pouco algumas coisas que a gente também acaba vendo no nosso cotidiano hoje, do jeito que muita gente está desencantada, dizendo, não aguento mais, me desinteressei por política, não me envolvo mais nisso, fica em cima do muro ou qualquer coisa, ou brinca com isso, porque se resigna àquilo que está dado e que está colocado como uma forma subjetiva. Ele diz, a resignação é um dos mecanismos mais eficientes de controle social, porque ele se estabelece no interior, na subjetividade do próprio sujeito social, seja ele indivíduo ou classe, na leitura do Betinho, eu diria, seja ele indivíduo ou coletivo, movimentos social de toda sorte. Aceita-se a ordem social, suas leis, seus mecanismos, seus horizontes como algo inevitável, que não se tem nem como, nem por que sofrer mudanças. E aí, um pouco essa naturalização das coisas. E, só antes de entrar num comentário, ele vai falar do medo,
tá? Que é essa ideia do perigo. Se na resignação a dominação era internalizada na própria vítima, no medo é necessário criar a ideia de um perigo, de uma ameaça, de um inimigo poderoso com força. Os grupos sociais ou as pessoas atacadas pelo medo ficam paralisadas enquanto sentirem que esse inimigo externo os ameaça. Foucault tem uma análise bem interessante, quem quer isso tem lá num livro dele que se chama Em Defesa, num curso que ele deu que se chama Em Defesa da Sociedade, ele vai trabalhar com essa questão falando mais propriamente em relação ao controle de doenças, né, de uma epidemia, do caso e tal, enfim, mas é também possível a gente olhar isso do ponto de vista político, isso é um aspecto. Segundo aspecto que eu queria destacar aqui é, em se tratando dessa questão tanto da resignação quanto do medo na constituição da ordem social, a gente tem uma fabricação de um modo de ser dentro da própria sociedade, que a gente já naturalizou. E aí, na análise de conjuntura, nos permite identificar quais são as premissas que sustentam certas atitudes contra as quais agora, nesse momento, a gente se opõe. Como, por exemplo, o fascismo disseminado no cotidiano. Tá? Então, a gente eventualmente localiza a perspectiva do fascismo, a ação violenta, a homofobia, essas ações mais emblemáticas, pautadas pelo movimento social contra o qual a gente se coloca. Então, a gente vai tentar olhar para esse modelo. A questão da análise política, ela nos permite tentar entender por que essas características emergem, e como é que elas emergem, e por que é tão difícil a gente romper com essa lógica no nosso cotidiano. Jerusa me acompanhou numa análise que a gente fez na semana passada com outro grupo, em que eu dizia, por exemplo, no caso brasileiro, o resto do mundo também, mas no caso brasileiro, por excelência, há bastante tempo, e mais especialmente nos últimos anos, 40, 50 anos, a gente vem celebrando um modo de lidar com a desgraça e o sofrimento alheios no cotidiano de maneira brutal. Uma das coisas mais emblemáticas na televisão brasileira foi no programa de domingo do Faustão, aquele quadro das videocassetadas. E isso favorece, de alguma maneira, a emergência e a proliferação nas redes sociais de vídeos do TikTok, do não sei o quê, de tombos. E aí a quantidade de coisa que a gente encontra, tipo o Facebook ou qualquer coisa desses vídeos, que é assim, se tu acha que tu está tendo um dia ruim, imagina o deles. E aí tem situações de pessoas que caem, que levam um tombo, que derrubam tudo, que perdem o trabalho, que o negócio se desmonta, que a casa cai por cima, que o carro... Para quê? Para as pessoas rirem disso. E a gente, lá pelas tantas, começa a naturalizar o riso sobre a desgraça do outro, o sofrimento do outro. A gente ri do tombo. E agora a gente levanta um discurso a respeito de empatia, ao mesmo tempo que a gente continua rindo do sujeito que leva um tombo, que cai tudo, que tropeça, que bate a cabeça, ou que qualquer coisa assim. Virou engraçado isso. Então, o erro não é tido apenas como uma situação meio pastelão, uma coisa meio assim, mas ela é levada numa certa direção. Isso não é uma invenção nova. As grandes comédias e boa parte das práticas do clown, do palhaço e tal, vem dessa coisa da trapaça, do jogo contra o outro e da caricatura do acidente, né? Então, desde Chaplin a gente vai encontrar, Buster Keaton a gente vai encontrar, na história dos palhaços a gente vai ter. Mas no caso da sociedade brasileira, isso tomou um vulto gigantesco, a partir da legitimação disso. Digo para vocês, caso de casa. Assim. Minha mãe não gosta do Faustão, não assiste nada disso, mas ela adora ver as videocassetadas, porque ela acha tudo aquilo muito engraçado, ela se diverte muito vendo aquelas coisas. De um tempo para cá, ela começou a se preocupar, dizendo, mas essas pessoas não se machucam? E aí começou a desenvolver uma coisa de empatia dela, de levar em consideração a isso, e hoje ela não assiste mais, porque ela diz, não, é muito ruim, a gente fica muito impressionada, porque as pessoas caem de verdade, não é? Não é teatro, não é uma encenação. Então, eu enxergo nela um certo movimento que é produzido. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo dessa perspectiva do controle social que nos leva tanto na direção da resignação quanto do medo, que são fatores de intervenção subjetiva que estão pautados nesse tipo de
nesse tipo de movimento de organização da subjetividade, uma subjetividade que naturaliza e ri da desgraça, da sua própria. Então, a gente, por exemplo, a primeira coisa que acontece, assim, a gente tem uma tragédia no dia, que é a morte de quase 4.000 pessoas, pode ter certeza, sai o dado agora, em 30 segundos tem um meme pronto circulando na internet. Então, essa estratégia também, não que a gente não deva rir das coisas, enfim, vamos tornar a vida um pouco mais leve, está bom, beleza, mas a transformação do Moro, do Dallagnol, de todos esses processos em memes, sobre os quais a gente nada mais faz do que rir e debocha, contribuem para a gente naturalizar a nossa posição diante disso, reduzindo o nosso grau de indignação e potencial reação a esses fatos, reforçando essa perspectiva da resignação. Então, nos tornamos, de alguma maneira, mais resignados em função de todo um arranjo social. Isso é fazer análise da conjuntura. Não é pegar só a coisa, analisar o contexto e ver que isso acontece. Estou dando um exemplo para vocês, que é puxar fios, às vezes inimagináveis, de questões que têm relação com essa, que tem com aquela, para poder fazer uma análise política e tentar entender por que a gente está vivendo tudo isso desse jeito. Eu conversava hoje com a Miriam Salter. A gente vai ler aqui, eu trocava ideias com ela, enfim, estava trocando algumas coisas. Ela faz aniversário depois da manhã. Porque um colega nosso do grupo defendeu o doutorado, enfim. E a gente comentava sobre a situação brasileira e ela me perguntava, Marcos, o que acontece que vocês não conseguiram ainda derrubar esse cara? Eu, assim, caí a minha internet na hora, assim, fecha a câmera, assim, perdi conexão horrível, né? Bzz, 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 não estou te ouvindo. O que eu vou responder? Como é que a gente não conseguiu isso? Volto a dizer, aquilo que a gente já conversou aqui, abaixo-assinado não nos falta. Mas não é com abaixo-assinado que se tira um presidente nessa circunstância. Entendeu? Não é dessa forma. Então, o que está acontecendo conosco? Então, vamos fazer uma análise de conjuntura? Então, tem uma série de somas. Tem o ausentamento, tem a virtualidade, tem a pandemia, tem o não sei o quê, tem uma legitimação, tem um cansaço, tem um desencanto, tem uma falta de projeto. Então, beleza. Então, vamos fazer a análise de tudo isso. Então, isso nos daria a possibilidade de fazer uma análise da conjuntura para tentar entender por que as coisas estão como estão. Né? Então, dessa forma mais óbvia, mais caricata. Enfin. Por fim, eu acho que o último ponto que ele traz no último capítulo é a questão dos pontos de confronto. Tá? Ele sempre vai dizer que uma análise de conjuntura tem dois objetivos, ou manter as coisas como estão, ou contribuir para que se façam mudanças. E ele fala nos pontos de confronto, a necessidade da gente identificar pontos de confronto. Ou seja, valorizar a contradição. Entender que a contradição não é uma coisa para ser resolvida. Vamos resolver a contradição ou superar a contradição. A contradição é alguma coisa para ser administrada. É aquela lógica, a lógica estratégica, que eu já falei outra semana. Como a gente faz para viver numa circunstância em que há interesses díspares que continuarão coexistindo na sua disparidade. O que a gente tem hoje como contexto é diferentes grupos com interesses que são díspares, que vão coexistir e continuar coexistindo a despeito da sua disparidade. O que eu não tenho é a possibilidade de, num regime autoritário, por exemplo, o grupo hegemônico vai tentar sufocar os sujeitos que pensam diferente para fazer desaparecer a disparidade que está produzindo tensão. Na sociedade democrática, eu tenho a coexistência das posições díspares. Como é que eu faço para isso funcionar? Então, isso fica como sendo o desafio, que é pensar como é que eu elaboro isso do ponto de vista da organização da luta política. Fica o spoiler da semana que vem, que é a discussão da hegemonia. Ficou, antes de passar para o Gabriel a palavra que levantou a mão, para a semana que vem nós temos dois textos. Tá? O texto que eu já havia determinado desde o começo do semestre, que é um capítulo do Hegemonia e Estratégia Socialista, do Laclau e da Mulfi. É o capítulo exatamente em que eles apresentam a questão dos antagonismos e a noção de hegemonia com a qual a gente vai operar. Mas ficou, e na semana passada eu sinalizei para vocês, um texto do Vermert, um textinho que faz uma análise crítica a respeito do modo como Laclau trabalha com o entendimento do que seja a crise do marxismo. Tá?
Então, a gente vai começar lendo um pouquinho sobre isso e lendo o outro, vamos circular dos dois. São as 2 próximas aulas, tá? A gente vai estar nesse mesmo conteúdo. Tá? Tanto na semana que vem, quanto na outra semana, a gente vai trabalhar com os mesmos textos. Gabriel, diga. São 2 coisas. Já que tu, nesse momento, está falando das leituras, eu fiquei com uma dúvida, porque tu botou lá no Moodle que é as páginas que é para ler, né? Até da 163, eu acho, a 230. Daí eu fiquei em dúvida se é até a 230 mesmo, porque tem um capítulo que termina na 228, e daí, não, sei lá, achei estranho ter 2 páginas do início de um próximo capítulo e parar do nada, entendeu? Vou ter que checar, porque o capítulo vai da 163 a 230. O que pode acontecer, e bom tu ter sinalizado isso, é que eu tenho uma edição impressa e é por ela que eu me guio para a montagem do plano. E tem uma edição em PDF com que vocês estão trabalhando que eventualmente é discrepante. Eu verifico isso e mudo ali. Mas é o capítulo 3º que temos para ler, é esse capítulo que é além da positividade e do social, antagonismos e hegemonia. Tá? É a noção de hegemonia propriamente dita, é o 3º capítulo do livro que a gente vai ler. Eu verifico isso, Gabriel. Tá. E daí eu só ia fazer uma pequeno comentário sobre o que você está falando das videocassetadas, né? Porque tem um documentário na Netflix que eu vi há bastante tempo, que é 100 Humanos, que eles ficam fazendo um monte de teste com os humanos, pesquisa, assim, com aquele grupo para ficar respondendo perguntinhas, assim. Daí no episódio 6, o tema do episódio é como ser feliz. E daí eles fazem um experimento dividindo entre 2 grupos, né? Um de 50 pessoas, outro também. E daí eles passam cenas de acidentes, pessoas, tipo, o pessoal pedalando e daqui a pouco cai, ou uma máquina de retroescavadeira caindo, a pessoa se fudendo toda. Tipo, umas coisas que realmente tu olha e tu vê que a pessoa que está naquele vídeo sofreu muito. E daí, em metade, eles só olham os vídeos e quase todo mundo tem só reação de dor, assim, de sentir o que a pessoa está sentindo. E no final, só 5 pessoas disseram que acharam engraçados os vídeos. E com outro grupo, eles botam aquelas trilhas sonoras de risada, sabe? Que vai passando e vai tendo alguma risada, alguma coisa assim. E é impressionante como, quando tu cria esse contexto de graça, todo mundo começa a dar risada, começa a achar engraçado. Daí, no final, ela começa a perguntar o que acharam dos vídeos, as pessoas se sentem à vontade de falar como acharam engraçado, como acham engraçado. E todo mundo passa a achar engraçado. Então, tipo, uma coisinha muito pontual de mudar a trilha sonora já altera totalmente como as pessoas reagem a uma coisa que parece, pô, tô observando o vídeo, acho que tá observando de forma muito objetiva, né? Mas isso é totalmente enviesado dependendo do contexto. Posso complementar um pouquinho o que o Gabriel falou? Essa coisa da trilha sonora, ela é bem interessante. Se vocês observarem no Zafari, quando o mercado ele está vazio, assim, vazio não, com poucas pessoas, a trilha sonora ela é mais calma. E quando tem mais gente, ela é uma trilha sonora mais rápida, justamente para as pessoas comprarem mais rápido e saírem do mercado. Não sei se vocês já observaram isso. Nunca tinha prestado atenção. Amanhã é dia de eu ir no supermercado, eu vou de manhã cedinho, em geral é bastante vazio. Vou observar, vou prestar atenção nisso. Mas, enfim, eu trouxe esses elementos, e acho que é importante trazer isso que o Gabriel mencionou agora, em função da gente levar em consideração como é que se estabelece essa coisa do fascismo. Tá? E a gente, às vezes, considera o fascismo como uma coisa que está distante, que só os outros que têm, alguma coisa assim, e a gente perde de vista esse sentido da barbárie, construída e elaborada tanto pelo Adorno, Horkheimer, enfim, que vão caracterizar Adorno, especialmente, vai fazer essa caracterização do fascismo como um dos traços principais é justamente sentir prazer em ver o sofrimento do outro. Tá? O traço característico do fascista é provocar o sofrimento do outro, ou sentir prazer vendo que o outro está sofrendo. E a gente acha isso muito horrível porque a gente pensa em alemães queimando judeus nos fornos e a gente perde um pouco de vista disso dentro do nosso cotidiano.
tá? O que é sofrimento, o que não, e como é que a gente lida com essas questões das empatias e das relações. Claro que a gente não vai paralisar, né? Eu dou risada, eu sou muito trapalhão, eu me viro as coisas, eu tropeço, eu em seguida caio. Agora até um pouco menos, mas com frequência eu faço isso. Então eu acho muita graça, no fim das contas, de eu mesmo caindo, mas não sei de onde isso vem. Mas fica só como um ponto para a gente pensar na amplitude disso que é fazer uma análise política. Tá? A análise política exige esse grau de minúcia, tá? Que vai, como eu falei, que vai para além do subtexto, que vai para além do sentido oculto. Não é um sentido oculto que eu estou desvelando. Não, eu estou fazendo uma análise política de constituição subjetiva. Não tem nada oculto, está aqui, está tudo dado. Funciona, está na nossa cara. A gente é que não está levando em consideração e a gente não está colocando em análise as relações de forças estabelecidas entre os diferentes elementos. E a gente está dizendo, não, isso é inócuo, isso não entra na discussão. Eu vou só pensar na interferência política do Jornal Nacional. Não. Então, levar em consideração esse tipo de coisa numa análise política, acho que ajuda a enriquecer a leitura que se faz. Tá bom? Então, isso. Para a semana que vem, os textos não são tão leves como esse, acho que não vai ser uma leitura de deleite. Valesca, Gabriela, como disseram, assim, que a coisa funcionou um pouco mais, os textos são um pouco mais pesados, mas nada é impossível. Acho que o texto, já para quem nunca leu Laclau e Amouf, a leitura da questão discursiva ela é bem importante. Vencidas as primeiras páginas do texto, em que é apresentada toda essa noção da formação social e tal, e a ideia de sobredeterminação, em seguida, na metade do capítulo, antes da metade do capítulo, eles entram na questão que é a articulação e o discurso. E aí chegou mais perto de coisas que a gente tem conversado aqui, tranquilo. Então, mandem bala de fazer a leitura disso, e a gente faz a conversa na semana que vem. O texto do Wehrmacht é para a gente olhar essa relação, essa crítica que eles fazem ao pós-estruturalismo de um modo geral. Laclau vai ser apenas um exemplo dessa leitura. Tá bom? Feito. Boa Páscoa, fiquem em casa, não celebrem sozinhos, quietinhos, do jeito que tiverem para celebrar, mas, enfim, fiquem em casa, cuidem-se. Beijo bem grande. Fiquem bem. Abraços. Tchau.